E aí, pessoal? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre cefaleia pós-punção de dura mater. Bom, um assunto bastante importante por alguns motivos, né? O primeiro deles é o estigma, né, que envolve isso. Muitos pacientes, quando vão ser submetidos a procedimentos cirúrgicos que necessitam de raquianestesia, a pergunta sobre o risco de ter uma dor de cabeça depois da tal da RAC caracteriza as mais frequentemente feitas, né? O paciente fica muito receoso, vai ter que ficar deitado, se isso daí pode deixar alguma sequela, se essa dor de cabeça vai melhorar mesmo. Uma boa parte dos pacientes refere que tem enxaqueca e já vai afirmando que por isso vai ter cefaleia, né? Quando nós sabemos na literatura que alterações neurológicas prévias, como enxaqueca ou outros tipos de cefaleia, não tem relação com o risco de cefaleia pós-RAC, né? E também pelo nosso lado, né, o estigma e preconceito por parte do próprio doutor, né, que muitas vezes condena a raquianestesia pelo medo ou risco de cefaleia, sem querer minimizar isso. A gente sabe que dor é causa de processo médico, né, e muitas vezes leva o paciente a ficar acamado por questão mesmo de dor incapacitante, né, e com todos as consequências negativas dessa situação de imobilidade, como fenômenos tromboembólicos, né? Então, sem querer diminuir esse preconceito, que tem algum fundamento, mas muitas vezes existe um certo exagero em relação à visão que as pessoas têm da cefaleia pós-RAC, né? A incidência dela não é tão grande assim, igual se pensa, e é muito mais ligada à técnica do que propriamente ao comportamento que o paciente vai ter no pós-operatório. Bom, vamos aqui. Bom, então, a cefaleia pós-RAC, a fisiopatogenia completa dela ainda não é bem definida. Acredita-se que ela ocorra por conta de uma hipotensão licórica, né, que ocorre a partir do momento, como mostra aqui a ilustração, em que um dispositivo, no caso a agulha de RAC, ou no caso da perfuração inadvertida peridural, com agulha de peridural, que é pior ainda, né, porque a solução de continuidade na dura mater vai ser ainda maior. O líquor começa a vazar por essa região, não é? E a partir desse momento ocorre um decréscimo da pressão licórica, que a gente chama de estado de hipotensão licórica, que vai causar uma tração sobre estruturas que doem, como meninges, né? E basicamente as meninges. Estruturas também vasculares, podendo levar em casos mais graves até a hematoma subdural. E também estruturas como nervos cranianos, podendo causar aí as alterações neurológicas associadas à cefaleia pós-RAC, principalmente as formas mais graves, né, como alterações visuais, tinido, náuseas, vômitos, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Um dos mecanismos relatados, né, na questão da cefaleia pós-RAC seria a vasodilatação compensatória por conta dessa diminuição da pressão intracraniana. Então, a dor da cefaleia pós-RAC, ela não é pura, exclusivamente por conta da ação da gravidade tracionando estruturas que doem, como é o caso das meninges. Ela ocorreria também com um mecanismo parecido com o que a gente observa nas enxaquecas, né? Uma situação de vasodilatação para tentar compensar essa diminuição da pressão intracraniana. É por isso que medicamentos como os derivados do ergot funcionam, né? Não só pelo aumento da produção licórica, como no caso da cafeína, mas outros medicamentos como os derivados do ergot e também medicamentos clássicos, né? Utilizados na abordagem da enxaqueca, como nós vamos ver daqui a pouquinho, funcionam também como coadjuvantes na cefaleia pós-RAC.
Em relação a características dos pacientes que estão mais sujeitos a apresentar esse quadro, nós temos a idade, né? Mulheres jovens de baixo peso, de baixo índice de massa corpórea, estão mais sujeitas a isso daí, tá? História de cefaleia pós-RAC anterior aumenta também o risco. E a questão da punção, né? Com agulhas de diâmetro maior, principalmente quando são maiores do que o diâmetro 22, e quando você não promove a rotação do bisel, deixando o bisel paralelo às fibras, no caso da punção com agulha de Quink, para tentar divulsionar as fibras, e ao contrário você entra com ele perpendicular. E também o hábito de não se reinserir o mandril aumenta a chance de cefaleia. Então a gente deve, sempre que possível, funcionar com o bisel de lado, paralelo às fibras. Toda vez que for retirar e inserir o mandril novamente, tudo isso mitiga e diminui a chance de uma cefaleia. E na medida do possível, usar também uma agulha ponta de lápis, que vai divulsionar as fibras ao invés de seccioná-lo. E, obviamente, ter muita calma, né, gente, no posicionamento do paciente para evitar de ficar entrando e saindo, que é o diâmetro do orifício por onde sai o líquor vai ser maior. Teoricamente, a cefaleia será maior por conta da hipotensão licórica mais grave nesse entra e sai da agulha nos casos de punções difíceis. Aqui nós temos uma classificação da cefaleia pós-RAC em relação à sua intensidade: leve, moderada e grave. O que diferencia esses três grupos basicamente é a intensidade da dor, né? É uma dor praticamente nunca incapacitante na leve e na severa sempre incapacitante. E a associação de sintomas, né? Na forma grave, sempre teremos sintomas associados, né? Vestibulares, náuseas e vômitos, cocleares, é o tinido, ocular, fotofobia, diplopia, músculo esquelético, é a dor, né? Cervicalgia, né? Pescoço trava mesmo, até dor escapular pode dar. E a forma moderada está no meio do caminho disso daí. Tá? O tratamento da cefaleia pós-RAC, o paciente naturalmente ele vai ter uma tendência de ficar mais deitado. Tá? Nós temos que procurar combater essa situação. O ideal é que o paciente não fique deitado, porque até pelo protocolo ERAS isso não é interessante. Paciente acamado, imobilizado, isso aumenta muito a chance de fenômenos tromboembólicos, não é legal. Tá? Então, o tratamento, basicamente, a gente lança a mão de drogas que combatem a vasodilatação cerebral, que são os derivados do ergor e os triptanos, né, como sumatriptano, medicamentos utilizados para enxaqueca, a cafeína, que está entre os medicamentos de destaque, que não só levam a vasoconstricção cerebral, mas também aumenta a produção licórica, né? Que no caso da cefaleia pós-RAC, a produção ela não dá conta da perda, né? A perda é mais rápida do que a produção, então a cafeína ela tende a equilibrar isso daí. E o blood patch. O blood patch é um tratamento extremamente eficiente. O blood patch é um tratamento extremamente eficiente, principalmente após 24 a 48 horas. Por que, hein, gente? Por que o blood patch, chamado blood patch profilático, feito imediatamente após, por exemplo, uma raquianestesia ou uma perfuração inadvertida de dura mater, ele não é tão eficiente, ele não resolve o quadro num percentual tão alto quando comparado aí aos quase 97,5% de resolução do blood patch realizado após 24 a 48 horas da perfuração? A resposta é bastante simples. Isso ocorre porque após 24, 48 horas da perfuração, já há ali naquele orifício um processo inflamatório em evolução. O processo inflamatório vai liberar uma série de altacoides, uma série de fatores da inflamação, que quando em contato com o sangue, faz o quê? Ativa com muito mais eficiência o processo da coagulação. Coagulação é um processo inflamatório, né, gente? Então, se colocarmos o blood patch, os 20 a 30 ml de sangue, né, no mesmo local da punção, ou inferior ali, imediatamente, comparado a fazer essa mesma técnica após 24, 48 horas,
é muito mais eficiente, muito mais eficaz, por conta do processo inflamatório que vai fazer com que o coágulo grude ali na saída de maneira muito mais interessante. Ok? E temos que lembrar também que o blood patch ele tem contraindicações, né? Se o paciente está com febre, está com infecção, está com um quadro de diátese hemorrágica, a gente não vai acessar o neuroeixo. E ele não é livre de complicações. Você pode perfurar novamente, você pode fazer uma aracnoidite adesiva, que pode inclusive levar sequelas neurológicas. É por isso que a gente não faz blood patch em todo mundo. Apesar dele ser altamente eficaz, a gente tenta sempre medidas conservadoras primeiro. A gente geralmente tolera aí até 5 a 7 dias de tratamento conservador, mas se a cefaleia permanece incapacitante, aí preconiza-se o blood patch. Tá? Na prática é isso que se faz. Bom, falando do tratamento farmacológico, né, a gente mira principalmente na cafeína. É interessante, né, que a dose de cafeína para um adequado controle varia de 75 a 500 miligramas 2 vezes ao dia. Uma xícara de café, só para vocês terem uma ideia, tem de 50 a 100 miligramas, tá? Só para vocês terem ideia do que representa essa dose. É um medicamento muito prescrito. Um estudo retrospectivo na Grã-Bretanha mostrou que até 30% da população obstétrica no ambiente hospitalar recebia cafeína no contexto do tratamento da cefaleia pós-RAC. Novamente aqui, falando de medidas eficazes e ineficazes na abordagem da cefaleia. Né? Então, até teve a ver com a nossa enquete colocada no Instagram, né? A questão do repouso é ineficaz. Tem que ser desestimulado, né? Aquela situação do paciente ficar deitado, em repouso, para tentar resolver a cefaleia pós-RAC ou mesmo evitar que ela ocorra. Isso daí não adianta nada, tá, gente? Mesma coisa, ficar hidratando demais, isso aí é coisa do passado. O que a gente sabe que funciona são as medidas profiláticas, né? Agulha de preferência ponta de lápis, 27, inserida de maneira paralela, não perpendicular, sempre colocando o mandril antes de tirar a agulha, né? E fazer uma punção com bastante capricho, são estratégias eficientes para se evitar a cefaleia pós-RAC. O bloqueio esfenopalatino, muito simples de ser realizado, né? Com um suave, embebido, geralmente com um anestésico local tipo lidocaína, ropivacaína, né? Você deixa o paciente em contato com esse suave por cerca de 5 minutos, tá? Você vai fazer isso de maneira bilateral, é bastante eficaz em inibir a dor de maneira aguda e inclusive tira muitos pacientes da crise e às vezes você vai evitar até mesmo um blood patch, apesar dele não mexer com a fisiopatogenia, né, como faz o blood patch, às vezes você tira o paciente de uma situação de dor incapacitante e consegue levar de maneira conservadora por mais tempo. É interessante, gosto muito do bloqueio esfenopalatino. Novamente aqui falando do blood patch, das contraindicações. E é isso, gente. É um assunto muito importante, dada a sua popularidade, né? Os pacientes geralmente associam a RAC à cefaleia pós-RAC, né? Que foi um dos motivos, inclusive, que fez a RAC ficar meio no segundo plano aí durante um bom tempo. Principalmente antigamente, quando as agulhas eram muito grossas, né? A gente não tinha essas agulhas mais modernas. Muito preconceito surgiu em relação à RAC anestesia. E a cefaleia pós-RAC certamente corroborou para isso. Eu espero que eu tenha esclarecido. Foi um prazer estar com vocês aqui em mais esse assunto. E quem gostou, deixa o joinha aí, né? Deixa o seu like e, de preferência, se inscreva no canal que ajuda bastante o nosso trabalho. Um grande abraço.